Olá! Você já ouviu falar de herança extracromossômica? Como sabemos, os cromossomos eucarióticos estão localizados no núcleo e têm uma estrutura complexa composta por DNA e estonas associadas. Entretanto, parte do DNA encontrado nas células eucarióticas está fora do núcleo, tem uma organização diferente e exibe um padrão distinto de herança em relação ao DNA nuclear. Esse DNA é encontrado nas mitocôndrias e nos cloroplastos, que são organelas ligadas à membrana no citoplasma das células eucarióticas. As mitocôndrias são encontradas em quase todas as células eucarióticas, enquanto os cloroplastos são encontrados em plantas e em alguns protistas. Ambas organelas geram ATP, o transportador universal de energia das células. As mitocôndrias são estruturas tubulares com cerca de 0,5 a 1 micrômetro de diâmetro, enquanto os cloroplastos têm tipicamente cerca de 4 a 6 micrômetros de diâmetro. Ambos são circundados por duas membranas que englobam a região que contém enzimas, ribossomos, RNA e DNA. Novas mitocôndrias e cloroplastos surgem a partir da divisão das organelas já existentes. Divisões que ocorrem durante todo o ciclo celular e são independentes da mitose e da meiose. As mitocôndrias e os cloroplastos têm DNA que codifica alguns polipeptídeos usados pela organela, assim como RNA encontrado nos ribossomos e alguns RNA de transferência, necessários para a tradução dessas proteínas. Porém, os genes para a maioria das 900 ou mais proteínas estruturais e enzimas encontradas nas mitocôndrias e cloroplastos são codificados pelo DNA nuclear. Os cloroplastos e as mitocôndrias têm muitas semelhanças com as bactérias. Há evidências convincentes de que essas organelas evoluíram a partir das eubactérias, a chamada teoria endossimbiótica. Essa teoria propõe que mitocôndrias e cloroplastos eram bactérias livres que se tornaram habitantes internos, ou seja, endosimbiontes, das primeiras células eucarióticas. Presume-se que, com a evolução, a maior parte dos genes originais dos endosimbiontes foi perdida, porque os genes nucleares existentes forneciam a mesma função, ou foi transferida para o núcleo. Dentre as mais variadas evidências de que mitocôndrias e cloroplastos já foram eubactérias, a mais forte surge com o estudo das sequências de DNA, que demonstra que as sequências no DNA mitocondrial e do DNA do cloroplasto estão mais próximas das sequências encontradas nos genes das eubactérias do que as encontradas no núcleo eucariótico. As mitocôndrias e os cloroplastos, em geral, são herdados de um único genitor. Assim, os traços codificados pelo DNA mitocondrial e o DNA de cloroplasto exibem herança uniparental. Nos animais, o DNA mitocondrial é herdado quase exclusivamente da genitora, embora tenha sido documentada a transmissão ocasional de DNA mitocondrial do genitor masculino. A herança materna do DNA mitocondrial animal pode ser, em parte, em função do tamanho do gameta. Os espermatozoides são muito menores do que os óvulos e têm poucas mitocôndrias. Entretanto, uma pesquisa recente descobriu que em alguns eucariotos, as mitocôndrias paternas são seletivamente eliminadas por autofagia, um processo no qual as mitocôndrias são digeridas pela célula. As mitocôndrias paternas são encaminhadas para a destruição, enquanto as maternas não. A herança paterna das organelas é comum nas gimnospermas e em certas angiospermas. Algumas plantas até exibem herança biparental, tanto do DNA mitocondrial quanto do DNA de cloroplasto. As células individuais podem ter de dúzias a centenas de mitocôndrias e cloroplastos, cada uma com várias cópias de seu próprio genoma. Uma mutação que surge em uma molécula de DNA nessas organelas gera uma mistura de mitocôndrias e cloroplastos com uma sequência de DNA mutante e outras com uma sequência de DNA do tipo selvagem. A ocorrência de duas variedades diferentes de DNA dentro do citoplasma de uma única célula é chamada de heteroplasmia. Foram estudados vários traços afetados pelo DNA da organela. Um dos primeiros a ser examinado em detalhes foi o fenótipo produzido por pequenas mutações na levedura. Pesquisadores observaram em 1940 que algumas colônias de leveduras eram muito menores que o normal. Os resultados demonstraram que esses mutantes menores, ou petit,
eram incapazes de fazer a respiração aeróbica. Elas obtinham toda a sua energia a partir do metabolismo anaeróbico, que é muito menos eficiente do que a respiração aeróbica e gera colônias menores. Mutações petit mitocondriais têm grandes deleções no DNA mitocondrial, ou em alguns casos, o DNA mitocondrial está totalmente ausente. Parte do DNA mitocondrial codifica enzimas que catalisam a respiração aeróbica. Portanto, as mutantes petit são incapazes de fazer a respiração aeróbica e não produzem quantidades normais de ATP, o que inibe seu crescimento. Recentemente, foram identificadas várias doenças genéticas resultantes das mutações do DNA mitocondrial nos humanos. A neuropatia óptica hereditária de Leber resulta em mutações nos genes do DNA mitocondrial que codificam as proteínas envolvidas no transporte de elétrons. Essa doença leva à perda súbita de visão na meia-idade. Outras doenças mitocondriais incluem a síndrome conhecida como KSS, que leva à paralisia dos músculos oculares, pálpebras caídas e, em casos mais graves, perda de visão, surdez e demência. A esterilidade masculina citoplasmática, um fenótipo mutante encontrado em mais de 140 espécies diferentes de plantas e herdado apenas da genitora, é um traço nas plantas produzido por mutações nos genes mitocondriais. Essas mutações inibem o desenvolvimento do pólen, mas não afetam a fertilidade feminina. Também foram descobertas várias mutações no DNA do cloroplasto. Uma das primeiras a ser identificada foi a variação da folha Mirabilis jalapa, estudada por Carl Correns em 1909. Na alga verde, Chlamydomonas, as mutações resistentes à streptomicina, um antibiótico, ocorrem também no DNA do cloroplasto. Na maioria dos animais e fungos, o genoma mitocondrial inteiro existe em uma única molécula de DNA, circular e enrolada, embora possa haver muitas cópias desse genoma em cada célula. A estrutura circular da mitocôndria é semelhante à estrutura do cromossomo bacteriano. Cada mitocôndria tem múltiplas cópias do seu genoma mitocondrial, e uma célula pode ter muitas mitocôndrias. Uma célula hepática de rato, por exemplo, tem de 5 a 10 moléculas de DNA mitocondrial em cada uma de suas 1000 mitocôndrias. Então, cada célula tem de 5.000 a 10.000 cópias do genoma mitocondrial. Assim, o DNA mitocondrial constitui cerca de 1% de todo o DNA celular em uma célula hepática de rato. Os genomas mitocondriais são menores em comparação com os genomas nucleares e com tamanho muito diferente entre os organismos. O tamanho dos genomas mitocondriais da maioria das espécies varia de 15.000 pares de bases a 65.000 pares de bases. Em algumas espécies, eles são muito menores. Por exemplo, o genoma do Plasmodium falciparum, um parasita que causa malária, tem apenas 6.000 pares de bases, enquanto os de algumas plantas são muitos milhões de pares de bases. Embora a quantidade de DNA nos genomas mitocondriais varie muito, não existe correlação entre o tamanho do genoma e o número de genes. O número de genes é muito mais constante do que o tamanho do genoma. A maioria das espécies tem apenas de 40 a 50 genes. Esses genes codificam 5 funções básicas: respiração e fosforilação oxidativa, tradução, transcrição, processamento do DNA e importação de proteínas para a célula. Grande parte da variação no tamanho dos genomas mitocondriais se deve a diferenças em sequências de DNA não codificadas. O DNA mitocondrial humano é uma molécula circular com 16.569 pares de bases, que codifica 2 RNA ribossômicos, 22 RNAs transportadores e 13 proteínas. O DNA mitocondrial humano tem uma organização muito econômica. Tem pouco DNA repetitivo. A região do DNA mitocondrial humano, que contém nucleotídeos não codificadores, está presente na alça D. A organização do DNA mitocondrial de levedura é bem diferente da organização do DNA mitocondrial humano. Embora o genoma mitocondrial da levedura tenha 78.000 pares de bases e seja quase 5 vezes maior, ele codifica apenas 6 genes adicionais. A maior parte do DNA extra do genoma mitocondrial da levedura tem sequências não codificadoras encontradas dentro e entre os genes.
Os padrões de evolução observados no DNA mitocondrial variam muito entre os diferentes grupos de organismos. As sequências no DNA mitocondrial dos mamíferos, por exemplo, exibem uma taxa acelerada de evolução. Mudam de 5 a 10 vezes mais rápido do que o DNA nuclear. Apesar da alta taxa de evolução das sequências, o número de genes e a organização dos genomas mitocondriais nos vertebrados são relativamente constantes. O DNA mitocondrial é muito estudado para reconstruir os padrões de evolução nos humanos e em outros organismos. Podemos destacar algumas vantagens do DNA mitocondrial para estudos evolutivos, como o tamanho pequeno e a abundância de DNA mitocondrial por células, a rápida evolução das sequências de DNA mitocondrial em alguns organismos, a herança materna do DNA mitocondrial e a ausência de recombinação, o que possibilita rastrear linhas de descendência feminina. Foram analisadas amostras de DNA mitocondrial humano a partir de milhares de pessoas pertencentes a centenas de grupos étnicos diferentes pelo mundo. Essas amostras de DNA mitocondrial estão ajudando a desvendar muitos aspectos da evolução e história humana. Por exemplo, estudos a partir de sequências de DNA mitocondrial levaram à proposta de que pequenos grupos de seres humanos migraram da África cerca de 85 mil anos atrás e povoaram o resto do mundo. Essa hipótese é chamada de Out of Africa e vem ganhando ampla aceitação. A hipótese está apoiada por estudos adicionais de sequências de DNA a partir do cromossomo Y e também de genes nucleares. Os sintomas de muitas doenças genéticas humanas, causadas por defeitos no DNA mitocondrial, surgem na meia-idade ou mais tarde, e sua gravidade aumenta com o avanço da idade. Uma hipótese para explicar esse fato está relacionada ao declínio da fosforilação oxidativa, que vem com o envelhecimento. A fosforilação oxidativa é o processo que gera ATP, o principal transportador de energia na célula. A fosforilação oxidativa declina com a idade, e se cair abaixo de um limiar crítico, os tecidos não produzem ATP suficiente para manter as funções vitais, e surgem aí os sintomas de doenças. E por que a capacidade de fosforilação oxidativa reduz com a idade? Uma possível explicação é que o dano ao DNA mitocondrial, como deleções e substituições, vão se acumulando com a idade. Além disso, existem também os radicais de oxigênio, os radicais livres, compostos altamente reativos que são subprodutos naturais da fosforilação oxidativa e danificam o DNA. Entre diferentes plantas, a maior parte dos genomas de cloroplasto varia de 120 a 160 mil pares de bases. O DNA do cloroplasto é uma molécula única de fita dupla de DNA circular, altamente enrolada e sem as proteínas histona associadas. Como no DNA mitocondrial, são encontradas múltiplas cópias do genoma em cada cloroplasto, e há múltiplas organelas por célula, então há muitas centenas a muitos milhares de cópias de DNA de cloroplasto em uma célula típica de planta. Um típico genoma de cloroplasto codifica 4 genes de RNA ribossômico, de 30 a 35 genes de RNA transportador, várias proteínas de ribossomos, muitas proteínas envolvidas na fotossíntese e diversas proteínas com papéis em processos não fotossintéticos. Uma proteína importante, com grande parte codificada pelo DNA do cloroplasto, é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, abreviada como rubisco, que participa na fixação do carbono na fotossíntese. A rubisco compõe cerca de 50% das proteínas encontradas nas plantas verdes e é considerada a proteína mais abundante na Terra. Vimos que as mitocôndrias são encontradas em células eucarióticas, enquanto os cloroplastos são encontrados em células de plantas e de alguns protistas. O processo de divisão celular e herança dessas organelas são distintos do DNA cromossômico. A herança do DNA mitocondrial nos animais é quase que exclusiva da genitora, e isso possibilita uma série de estudos evolutivos, como o padrão de evolução humana e de vários outros animais. Até a próxima!